Boa tarde, pessoal. Aqui é a Silvana, professora de português dos oitavos A ao F. Eu tô vindo aqui explicar o conteúdo que eu coloquei lá no e-mail, que é sobre frase, oração e período. Aqui nesta folha tem um resumo daquele conteúdo. Então, eu vou usar esse resumo para explicar para vocês, entenderam? Então, tá, frase é um conjunto, é um enunciado que possui um sentido completo. Esse sentido completo pode ser uma palavra ou várias palavras, contanto que tenha um sentido completo, né? Então, se deu um sentido completo, é uma frase. A gente percebe que deu uma comunicação, houve uma informação. Então, é uma frase, né? E às vezes, para entender que é uma frase, você tem que ver um contexto, ou seja, tem que ler um pouco antes para perceber se aquela frase tem um sentido. Às vezes é só uma palavra que ela solta, a gente percebe que não tem um sentido, não teria um sentido. Mas se a frase, dentro de um contexto, você vai observar que ela tem um sentido. Então, é uma frase, né? E também, de acordo com o contexto, a gente vai perceber a entonação. Aí você vai perceber se vai se gerar, se é uma pergunta, se é uma ironia, se é uma dúvida, se é o medo, ou se é uma exclamação, entenderam? Então, com isso, você vai observar, com isso depois vem os tipos de frases, né? Aí ela pode ser interrogativa, que é quando expressa uma dúvida ou solicitação da pessoa que está falando, né? Essa interrogação, ela pode ser direta ou indireta. Direta é quando usa-se o sinal de exclamação, de interrogação, desculpa, tá, pessoal? Interrogação. Então, ela fez uma pergunta direta, no caso aqui. Você pode me dar uma carona? Né? Então, ela perguntou diretamente para a pessoa. Mas ela pode fazer essa mesma pergunta de forma indireta, como, por exemplo, eu gostaria de saber se você pode me dar uma carona. Então, essa aí é uma frase interrogativa indireta. Então, né, não precisa dar interrogação. Entenderam? Aí, agora, o outro tipo de frase, que é frase exclamativa, que é quando expressa um estado afetivo. Aí a pessoa tem uma admiração, um desejo, né? Ela é expressa pela exclamação, por esse ponto aqui, ó, né? Então, por exemplo, você está linda. Essa pizza é uma delícia. Então, ela tá enfatizando um desejo, uma emoção, que é dar um elogio, né? Falando que a pessoa tá linda e que a pizza é uma delícia. Tem também a frase declarativa. Frase declarativa, que é a frase que expressa uma constatação de um fato ou uma declaração. Então, essa constatação pode ser afirmativa ou negativa. Por exemplo aqui, ó, você não, ó, eu não estou mais no trabalho. Então, aqui é uma declaração negativa, né? Não estou. Então, ela está afirmando que a pessoa não está no trabalho. Então, é uma declaração negativa. Agora, quando é uma declaração afirmativa, ela fala com certeza, né? Então, a prova final será na próxima quarta-feira. Então, nesse caso, é uma frase declarativa afirmativa. Tem também frase optativa, é quando expressa um desejo. Por exemplo, boa prova, felicidade no novo emprego, entendeu? Então, tá expressando um desejo. Frase nominal é quando não contém verbo, né? Perigo, então deu a informação que a pessoa está em perigo. Que bela casa a sua, então também tá falando da beleza da casa da pessoa. Ou seja, nas duas frases não tem
verbo. Então, dá o nome de frase nominal. De frase nominal. Frase verbal já é diferente da nominal. A verbal, ela tem que ter o verbo. Então, qualquer frase que tem verbo, ela também é classificada, além dessas outras classificações aqui, ela também pode ser verbal. Então, vamos ver, ó. Vamos sair para jantar. Então, aqui tem um verbo, sair. O jantar aqui, ela tá como substantivo, tá, pessoal? Então, aqui não é o ato de jantar, é a janta, né? Então, aqui eu saí para jantar, é um substantivo. Ela adora, né? Que é outro verbo, passear com o cachorro. Então, no caso, também uma frase verbal. Eu tô olhando aqui, pessoal, e eu esqueci de colocar aí a frase imperativa, que é a frase que quer transmitir ordem, conselho ou pedido. As frases imperativa, que eu esqueci de colocar aqui, percebi agora na gravação. E como eu já tô atrasada, né, que eu prometi há muito tempo para vocês, então vou fazer assim no improviso, tá bom? Então, as frases imperativas são aquelas que indicam ordem, pedido, ou conselho, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, entre no carro agora, é uma frase que está dando uma ordem, então é uma frase imperativa, né? Quando a gente faz um pedido, me ajude a arrumar a cozinha, é um pedido, então é uma frase imperativa. E quando a gente dá um conselho, né? Não vá dormir muito tarde hoje. Então, também é um conselho. Frase imperativa. As frases imperativas, elas também podem ser negativa ou afirmativa. Ou afirmativa, né? Então, se dentro da frase tiver a negação, né? O não, ela é negativa. Se não tiver o não, ela é afirmativa. Entenderam? Então, isso aí é o resumo de tipos de frase. Lembrando, pessoal, que isso aí é conteúdo de 6º ou 7º ano. Isso aqui é só uma revisão, para vocês relembrarem e a gente poder dar continuidade ao assunto, tá? Agora, vamos ver o conteúdo de oração e período. Então, oração é a unidade sintática que organiza-se em torno de um verbo ou locução verbal. Vocês têm que lembrar bem o que é verbo e o que é locução verbal, tá? Quase toda oração, ela possui um sujeito, que é o ser sobre quem se declara algo, e um predicado, que é o que se declara sobre o sujeito, que é assunto da nossa próxima apostila, tá? Que tem até lá no e-mail. Mas eu vou explicar também. Então, aqui vamos frisar no que é oração. Lembrando que elas têm que ter sempre o verbo. Então, vou ver nesses exemplos aqui, ó. Estamos indo é locução verbal. Então, é uma oração. Tem sentido. Primeiro, tem sentido. Tem verbo ou locução verbal. Então, é uma oração. Ao outro exemplo, ó, levaram tudo. É um verbo. Então, uma oração. O outro, finalmente acabamos. É um verbo. Tem um verbo, acabamos. Então, é uma oração. Chove muito nessa época. O verbo, chove. Verbo. Eu vou estudar. O verbo ir e o verbo estudar. Então, aqui no caso é uma locução verbal. Vou estudar com a Ana a prova de matemática. Também outro exemplo de locução verbal. Então, vocês observaram que todas elas têm ou um verbo ou uma locução verbal. Então, e tem sentido completo. Então, aqui é um exemplos de oração. Entenderam, pessoal?
Então, vocês têm que saber identificar verbo e locução verbal para saber identificar oração, né? Sendo que essas aqui também a gente pode classificar como frase verbal, porque elas têm verbo. Então, ou frase verbal ou oração é aceito como conceito, como classificação, tá bom? Agora vamos ver período. Período é o quê? É toda frase que é formada por uma ou mais oração. Tem o nome de período. Como nós já acabamos de ver que oração é o que tem verbo, né? Então, aqui, período, logicamente, também tem que ter verbo. Então, período simples é formado por uma oração. Então, só tem um verbo. Quando tem um verbo, é período simples. Então, quando tem dois ou mais verbos, é período composto. Então, é período composto. Então, vamos ver nesses exemplos aqui, ó. Hoje vamos jantar fora. Então, vamos jantar. Ah, professora, mas aqui tem dois verbos, verbo ir e verbo jantar. Não, mas você tem que observar que estão os dois juntos. Um tá flexionado e o outro tá no infinitivo. Então, uma característica de locução verbal. Então, quando é locução verbal, a gente conta como um verbo. Então, aqui é um verbo, né? Então, aqui é uma oração. Aqui, a aula de amanhã será muito importante. Então, só tem um verbo. Então, período simples. O outro exemplo, meu cachorro é muito carinhoso, mas levado. Então, ele é, verbo ser também, um verbo. Então, período simples. Então, essas orações aqui, ó, a gente pode classificar como período simples, ou uma oração, ou uma frase verbal. Na prova, quando eu perguntar, aí vocês colocando uma das três, eu vou considerar. Porque você tem que prestar atenção se tem sentido, ou se tem verbo, ou locução verbal. Então, tem três situações que vocês devem prestar atenção. Agora, outro exemplo aqui, ó. Período composto. É formado por duas ou mais orações, né? Por exemplo, minha saúde melhorou muito depois que comecei a frequentar a academia. Qual é o verbo aqui? Minha saúde melhorou muito depois que comecei a frequentar a academia. Então, melhorou e comecei a frequentar. Então, aqui no caso, tem um verbo e aqui locução verbal. Então, dois períodos, porque são dois verbos. Tanto o verbo como locução verbal, a gente considera uma coisa só. Então, aqui é o verbo, uma oração, locução verbal, outra oração. Tá? Então, outro exemplo aqui, ó. Adoro ler, é o verbo, ir ao cinema e ouvir música. Então, aqui, ó. Quantas orações tem aqui? Eu adoro ler, uma oração. Ir ao cinema, outra oração. Ouvir música, outra oração. Então, aqui no caso são três orações. Período composto. Outro exemplo aqui, ó. Comprei verduras e carne para fazer o almoço de amanhã. Então, aqui, quais são os verbos, né? Comprei e fazer. Então, aqui são também duas orações, tem dois verbos, duas orações. Então, período, verbo, né? E verbo, período composto. Entenderam, pessoal? É bom que tá em vídeo, você vai ficar gravado aí com vocês no celular, vocês podem ver, rever, ler aquele conteúdo que tem no e-mail, que é isso aqui é o resumo daquele conteúdo da primeira parte. Amanhã eu vou passar o vídeo da segunda parte e depois eu vou passar no Google Formulário a atividade. Quem eu pedi para copiar no caderno, né? Porque teve no começo alguns alunos que eu pedi para copiar no caderno. Se possível, passa uma foto, manda uma foto da cópia do caderno, que eu anoto aqui como atividade feita para lançar presença e ponto, tá bom? Ponto positivo para transformar em nota no final do bimestre, tá bom? E qualquer coisa, é só mandar recado lá no Google, lá na plataforma, né? Que nós agora
estamos trabalhando por lá. Pode colocar dúvida a qualquer hora, qualquer momento, não sendo de madrugada, eu respondo vocês, tá bom, meninos? Tchau, uma boa tarde e beijo a todos.